bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Pode Crer, do Unisenai Campo Joinville. E eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus familiares, com seus colegas das diversas universidades também, que farão parte dessa integração de trocas de ideias, de experiências. Hoje serão os meus alunos de Mecatrônica Industrial, que vocês daqui a pouco irão conhecer um pouco mais sobre essa narrativa de experiências deles como acadêmicos e como profissionais também. Então eu quero te fazer o convite, fique com a gente, se inscreva, compartilha e dá um curtir aí também no nosso conteúdo, ok? Muito obrigada também por essa credibilidade e por permitir nós entrarmos na sua casa. Boa noite vocês! Boa noite. Sejam todos bem-vindos, obrigada por aceite, não é, desse convite de participar do nosso podcast, nosso Pode Crer, do Unisenai Campo Joinville. Então vamos lá, antes de mais nada, é interessante falar sobre... assim, esse convite dos meus alunos, porque quando foi o primeiro momento, os caras assim, como assim, prof? Qual é o tema? E nada mais falar do nosso tema hoje, que é muito real, o que nós estamos vivendo, que é a internet das coisas, é a inovação, é a indústria 4.0. Então hoje, os acadêmicos que eu tenho aqui, o João Gustavo de Souza, o Rodrigo Leonardo Teixeira e o Rubinês José de Oliveira. São os três acadêmicos do tecnólogo em mecatrônica industrial do Unisenai. E aí nós vamos conhecer um pouco da história deles, que é fundamental também trazer essa narrativa, essa realidade e compartilhar conosco todo esse processo de experiências. Então, antes de saber um pouco mais de vocês, é interessante que vocês se apresentem e depois eu quero entender por que vocês escolheram tecnólogos em mecatrônica industrial, não no cenário Campo Joinville. Fique à vontade. Bom, Rodrigo, como o senhor falou, tenho 26 anos. Atualmente eu estou como técnico mecatrônico. Eu posso dizer assim que eu fui um filho do Senai. Eu fiz aprendizagem de eletricista, né? De manutenção. Depois eu fiz o técnico de eletrotécnica também. E agora estou no tecnólogo de mecatrônica superior. Eu fiz um ano de engenharia também, numa outra instituição. Só que daí não me adaptei, não era aquele momento também, não consegui desenvolver. E eu sempre gostei da época que eu fiz o Senai. Aí quando apareceu a oportunidade, como eu estou na área de mecatrônica, na manutenção de utilidades, né, sou da parte de utilidades, aí eu vi que o Senai disponibilizou e eu falei, acho que é mais a minha praia, assim. E aí eu iniciei, estou no terceiro semestre agora. Terceiro. Quase lá já, praticamente, não é? É verdade do curso, pô. É verdade. E aí vocês? Então, eu também sou um filho do Senai, igual o Rodrigo. Inclusive a gente fez técnico junto, né, Rodrigo? Comecei aqui, acho que foi em 2013, fazendo um curso de aprendizagem, né, de eletricista mecânico. E depois disso eu fiz o técnico junto com o Rodrigo. Aí eu saí do Senai, fui para outra instituição, fiz 2 anos e meio de engenharia na UFES. Engenharia em mecatrônica também, né, voltada para a área de automação. E daí veio a pandemia e tudo mais, e eu comecei a trabalhar lá em Integral, né? Então eu tive que parar esse desenvolvimento lá e eu fiquei no limbo ali, né, procurando uma instituição para estudar. E o Senai foi um lugar onde eu consegui encontrar porque o laboratório aqui é muito bom, né? A parte dos professores eu tive no técnico, né, Rodrigo? Professores que com mestrados, doutorados, bem instruídos assim, né? Que fizeram diferença na carreira da gente como técnico ali, né? Na formação. E daí nisso eu voltei pro Senai, né? Na parte de mecatrônica, né? Sempre com essa paixão pela automação, né? Por robótica industrial, por essa questão de inovação, né? Você, Rubinês? Eu tenho 28 anos, também sou filho do Senai, nós três. Comecei no Senai em 2010, aqui como estágio de mecânica, aprendizagem também. Aí no próximo ano fiz usinagem mecânica, fui na área de ferramentaria. Foi o meu primeiro emprego, foi através do Senai, já como menor aprendiz numa empresa de plástico. E depois para frente eu fiz um curso de eletrotécnica em outra instituição, eu formei também caminhando mais para a área elétrica, assim, a área que eu mais gostei.
Aí atualmente estou trabalhando na área de eletrônica, numa empresa também de plástico aqui da região. Estou gostando agora, faz praticamente uns 6 meses que eu mudei para essa área. Estou parte de programação, e um dos eventos para me passar para essa vaga é fazer um curso superior na área, que o mercado hoje está exigindo, né? Aí eu migrei para a mecatrônica aí, escolhi o Senai pela experiência dos professores, que eles têm tanta experiência de ser doutorado e tudo, mas eles têm experiência na parte de empresas também. A maioria dos professores aqui ele é baseado nas experiências deles na prática, eles acabam passando para nós. Perfeito. Que legal, não é? Tem história. Eu acho bastante interessante e isso denota um padrão que é no Senai, essa continuidade do aprendizado, né? Então, um cara que ele entra no ensino médio, por exemplo, e ele faz um curso concomitante ali, ou então faz uma aprendizagem industrial, ou um curso técnico, e ele vê que isso tem uma continuidade, né? Eu falo isso porque ontem, aqui nesse espaço do Easy, teve a defesa dos projetos integradores do técnico em mecatrônica, junto com o professor Paulo, conduziu ali a apresentação e eles fizeram a apresentação para além dos colegas, professores, tinha também a comunidade, né? Então tinha parentes, amigos, ouvintes também que vieram conhecer, e isso é muito legal. E aí quando a gente fez uma apresentação no superior, eles viram a possibilidade da continuidade daquele aprendizado, né? Então a gente sabe que o técnico ele tem um tempo restrito, então o teu aprendizado ele fica mais para a parte prática mesmo, né? Mais operacional. E aí quando você fala no superior, aí você vai integrar a parte de análise, a parte que exige esses conhecimentos que vocês bem comentaram, né? Que aí o professor mais capacitado, com mestrado, doutorado, ele consegue trazer, né? A parte de pesquisa operacional também. Então é interessante ver isso, né? E o Senai ele tem essa característica, né? Diferente, por exemplo, das outras instituições, que muitas vezes o egresso de um curso técnico ou um curso de ensino médio não consegue dar continuidade. Ele ingressa isso que é legal que falou, porque tu ingressa na aprendizagem quando tu meio que, quando é mais moleque, assim, tu não sabe pra onde tu quer ir. Aí o aprendiz, ele já te direciona, assim, tu já tem aquele primeiro contato com a indústria, pô, acho que tem colegas que fizeram 2, 3 aprendizagens, aí até ele, pô, eu gostei desse lado, entendeu? E aí já vai pra um... Tem nem um cursinho, né? É 800 horas. Então um ano que o cara tem experiência. É um ano que o cara tem para... 800 horas e a maioria delas em laboratório, né? Então o cara vai ter a experiência prática do dia a dia. A questão de colocar até o uniforme, o Senai ele acaba exigindo que a pessoa coloque um uniforme apropriado para ir para o laboratório, então é como se fosse um experimento de como seria a vida profissional dentro daquela profissão que ele escolheu, daquela linha de conhecimento, né? E o Senai se destaca também na parte de equipamentos ali, tecnológicos. Eu estudei em outra instituição, o Senai está bem à frente na parte, somente do CLP, comandos, cada patente, robô ali, na parte da mecatrônica. Eles falaram que a usinagem que é o mais forte ainda do Senai. Talvez um tema que a André vai puxar mais para frente, que é a indústria 4.0. Hoje o curso de mecatrônica ele tem a oportunidade de estar estudando em cima de uma bancada, apesar de ser um nível mais básico, mas é uma bancada que ela traz todas as tecnologias da indústria 4.0, desde a parte de solicitação de pedido até uma previsão de produção, integração com o robô, com a parte produtiva, e isso é um diferencial, né? A gente levou essa bancada para a Feira do Livro e foi um maior sucesso, né? Da criança ao adulto eles queriam saber o que era, como é que funcionava. E ela nada mais do que uma representação numa escala menor de uma indústria, que ela produz de forma automatizada, né? Esse é o cerne da indústria 4.0, não ter a necessidade de uma operação ou de um cuidado humano ali. Então, os cursos do Senai, tanto na parte dos tecnólogos como nas engenharias, eles têm os melhores laboratórios da região. Isso sem dúvida, assim, é um diferencial muito grande, tá? A gente fala isso com propriedade porque quando os alunos eles vêm para cá para fazer a matrícula, geralmente essa matrícula ela é conduzida numa visita técnica dentro dos laboratórios, nunca fica na secretaria, né? O aluno ele acaba conhecendo já o que ele vai ter contato no seu curso, e o cara já olha e fala, não,
eu quero fechar a matrícula porque esse aqui é o meu lugar, justamente por conta da prática, né? E aí eu já queria encatar uma pergunta aqui para vocês. Eu vi que todos fizeram essa linha, né? Ensino médio, aprendizagem, técnico e depois superior. Nesse meio tempo entre entrar no superior e o que vocês cursaram anteriormente, vocês chegaram a colocar isso em prática em alguma empresa ou trabalharam algum tempo em algum segmento dessa área de formação? E eu, falando da minha parte, quando eu fiz a aprendizagem, o Inês também teve a oportunidade, eu entrei na aprendizagem e tive a primeira experiência em indústria já. Então eu trabalhei como auxiliar de eletricista de manutenção. E daí depois que eu fiz o técnico, eu entrei na empresa que eu estou agora, há 7 anos. Tive uma oportunidade de entrar na manutenção. Qual empresa que é? Estou na GM. Na GM? Isso. E aí entrei na produção, primeiramente, depois eu consegui ser... Qual carro você tem? Ainda não tem carro. Qual carro você quer ter? Mas o meu padrasto tem um GM. Por influência minha, claro. Mas Marketing comercial, tá vendo? Além de técnico. Compre engenheiro, por favor, né? Pra manter o emprego. Isso é importante. Mas quando eu entrei na parte da manutenção de utilidades, né, que eu estou entrando até então, eu entrei eu fiz o técnico e entrei nessa área. Então foi através dessa linha ali que fez eu continuar no superior de mecatrônica. Né? Nesse primeiro ano que eu tinha feito de engenharia ali, no nosso 1 ano e meio a gente já foi para o laboratório, fez testes, usou equipamento, e aquele 1 ano lá eu tive só teoria. Sim. Então, querendo ou não, a prática ela instiga mais a querer. Talvez esse seja o maior diferencial entre um bacharelado e um curso tecnólogo, né? Sim. E o curso tecnólogo ele tem 3 anos de duração, alguns 2 anos e meio, e por ter esse tempo mais curto... Mas eu digo que a engenharia, a gente teve trabalhos, projetos integradores e de... como é que é o fast food, os lados dos carrinhos? Inclusive a gente ganhou. Temos os campeões aqui do fast food. E a gente teve essa interação com a engenharia, então a engenharia também teve contato de... A engenharia ela tem o contato, no tudo ela carrega uma carga horária mais pesada na parte teórica, na parte que é essencial para que tu consiga desenvolver a capacidade depois até de evoluir uma tecnologia. Né? E o tecnólogo já é mais Tu teve experiência, quem mais teve experiência? Nesse caso, quando eu fiz o técnico ali, eu não consegui ingressar direto na área. Ingressei numa empresa que fabricava gerador de neblina para a parte de segurança, assim, né? Então tu instalava numa joalheria, num banco, e daí nesse caso, se alguém fosse lá tentar furtar alguma coisa, o gerador de neblina ia atuar, deixando o ambiente todo cheio de glicerina, assim, né? Com névoa, e a pessoa... Igual que ele deixou? Deixou? Esse mesmo lá. Só que ele é bem mais intenso, né? Quando a gente fabricava lá. Então eu queria sair daquela área e queria ir para a automação, né? Mexer com CLP, com IHM, com célula robotizada. Muito essa questão de... Eu tenho muito essa questão de inovação, de eu querer estar na ponta, assim, sabe? E daí eu saí daquela empresa, realmente, fui fazer um vestibular, daí onde eu entrei na UFSC. Fiquei 2 anos e meio lá. E nesses 2 anos e meio lá eu não vi nada de tipo, vamos ir para um laboratório, pegar um CLP, ver uma célula robotizada. Foi muito caderno, assim, muita teoria, muita cálculo, física, até matérias que envolvia, assim, tipo eletrônica, assim, que é algo que dá para ir para um laboratório, fazer algumas coisas a mais, né, alguns experimentos a mais. Era muito cálculo, assim, né, muita teoria, né. E ali, depois um dos motivos, depois que eu saí da UFSC de escolher o Senai, é porque eu via a grade curricular do ensino, tanto da engenharia de automação, né, de controle de automação, quanto da mecatrônica. E daí foi onde eu vi que, cara, essa área que eu quero aprender mais, que eu quero seguir, quero me especializar, né. Aí quando eu entrei na UFSC eu peguei um estágio, e esse estágio já foi direto numa empresa de automação, né. Aí onde eu consegui, fiquei
quase 5 anos nessa empresa, né? E onde eu obtive todo esse know-how de SLP, HM, e aquela questão de ir no cliente, né? Então a base, assim, tipo, a base é forte, né? A base, o que eu acredito que a base do Senai é forte, sim. Se tu sai, por exemplo, da UFSC, ela forma um pesquisador, assim, forma um cara que vai sair da UFSC, eu vejo difícil isso, né? Hoje, estando lá dentro, desses 2 anos e meio que eu tive lá, eu acho difícil ver um profissional que se forma em 5 anos lá e ele sai pro mercado já com as tendências, assim, sabe? Ele vê as tendências por conta própria, mas é algo que tu não consegue mexer numa célula robotizada, às vezes num CLP, fazer uma programação avançada, sabe? Então, eu vejo que vai ter diferencial, né? Então, aqui tem 7 anos, tem 5 anos de experiência lá. Eu devo ter uns 13 já, não sei. 13? Eu comecei no Senai, eu comecei como aprendiz de ferramentaria, trabalhava na área de ferramentaria. Aí, pela mesma empresa, eu fui efetivado, eu também estava no Senai na época, e fui auxiliar de ferramenteiro, na área de manutenção de molde, diretor. Aí, após, pela necessidade de ter alguém da manutenção, eu acabei indo para a manutenção mecânica. Aí, trabalhei na área mecânica mais um tempo. Aí, saí dessa empresa e entrei no ramo de elétrica. E voltei mais para a elétrica, me adaptei melhor. Aí, na elétrica, eu estou uns 8 anos, mais ou menos, nessa área. Então, uns 13 anos, mais ou menos, de experiência na manutenção. Olha que interessante, cara. Aí trabalhei tanto na ferramentaria. Pela minha idade, eu acho que Só eu, tem um jeito de andar de novo, cara. Aí voltei para a empresa que eu estou agora como eletromecânico, fazia elétrica e mecânica. Aí abri uma oportunidade na parte de eletrônica. Aí fiz a prova, me destaquei lá e acabei passando. Mas isso cara, é impressionante como é uma característica do aluno do Senai, cara. É difícil tu pegar um aluno em sala e o cara nunca teve contato com nada, sabe? É bem difícil isso. E eu falo, talvez o curso que mais ocorra isso é o curso de tecnologia, e eu falo por análise de desenvolvimento. E lá, mesmo tu não pega aluno, é difícil pegar aluno zerado, assim, o cara nunca viu nada e ele tá entrando para conhecer ali. É difícil, cara. E é bem interessante isso. É diferente do UFSC, do Baldesc, que o cara geralmente entra cru, né? É um perfil. Sim, e as empresas procuram o Senai bastante, né? A gente tem parceria. Bastante vaga. Bastante. Ou por mais, até complementando o que tinha falado ali, na nossa turma tem pessoas, né, que entraram direto no tecnólogo, inclusive. Não passou por um aprendiz, um técnico. Tem alguns, né, que foram direto no tecnólogo. Só que a idade deles eles são mais, sim, só que, por exemplo, eles vão sair do tecnólogo, se formarem, né, já sabendo utilizar os equipamentos básicos, CLP, já vai saber fazer leitura osciloscópio, por mais que seja simples, né, um multímetro, o cara vai saber utilizar certo, né, protocolos de comunicação, né? Ele pode chegar na empresa e não saber fazer a manutenção, mas ele vai ter um equipamento que não, assim, eu já usei. Claro. Já tem mais ou menos uma ideia. Mas essa talvez seja um ponto para a gente discutir, porque é o seguinte, a faculdade, por mais que ela tenha um know-how de várias especialidades, a matriz curricular ela é distribuída para vários segmentos, o papel da faculdade ela é mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. Porque é difícil tu replicar dentro do ensino o que vai acontecer na GM, o que vai acontecer na empresa de automação, o que vai acontecer na BMW, o que vai acontecer na VEC. São processos individuais. Só que, como tu falou, o cara ele tem que sair da faculdade sabendo um pouquinho, ele não pode chegar lá e falar, nunca vi isso. Se ele tiver alocado na área, né, obviamente. Mas o papel da faculdade é esse, ilustrar um pouquinho das tecnologias, das inovações, e o cara chegar na frente da empresa. E aí lá dentro da empresa tem um processo natural de desenvolvimento no processo dela, né? E aí pode ser que pegue o mesmo processo, uma GM seja de um jeito, a VEC seja de outro. E é o mesmo processo. Mas isso aí é a essência da empresa, né? Então o cara só tem que se adaptar. O que a gente fala muito na parte de tecnologia é o cara saber generalizar. Eu desenvolvi um site para uma banca de cachorro-quente. Certo? O aprendizado que ele teve ali, ele vai conseguir desenvolver um site no e-commerce, por exemplo. Ele é o mesmo, só tem que generalizar os conhecimentos.
na área A base é mesmo. A base é mesmo. É interessante essa parte de generalizar, né? Então, quando eu fiquei 4 anos numa empresa, né, na Neoyama Automação, daí tinha CLP, HM, Servo, parte de CNC, né? Então, a gente fazia manutenção, eu trabalhava muito com startup ali, parte de máquinas plasma, oxicorte, né? São máquinas de corte, né, bem grandes, assim, para uma área bem diferente, né? Não é da usinagem que a gente tem muito hoje aqui em Joinville. Sim. E eu fiz uma transição para a Altec. E agora lá, toda a base que eu tinha ali de automação serviu, assim, encaixou muito bem, sabe? Tipo, o que é um servo, né? Então tu consegue levar isso de uma forma bem forte para outra área, né? E o mercado também está assim, nessa área, a parte de difícil alguém saber programar assim, um CLP, um driver. São poucos. São poucos mesmo. Mas assim, ó, o que vocês trouxeram, nada mais que é um fato realístico de vocês. É uma história que eu, sendo professora deles, Jonathan, eu nem sabia que tinha essa bagagem de 13, de 7 anos, outros 5. Mas o que é interessante falarmos aqui? O que vocês já estão abrangendo é exatamente o que muitos jovens que estão aí nos assistindo sintam-se perdidos às vezes. O que o Rodrigo, aproveitando o ensejo da fala do Rodrigo, abordando sobre que quando eram mais jovens, tinha aquela coisa de o que eu vou fazer? O que de fato? E tá tudo bem, porque agora é o momento que hoje vocês estão no estágio de profissionalismo muito embasado o que vocês aprenderam lá no técnico. E isso é notório, eu como professora deles ministrando aula, principalmente agora de gestão da qualidade e produtividade em gestão, é perceptível a experiências que eles têm e a visibilidade de análise. Sim. Porque agora faz sentido essa expertise toda. Isso é muito bom, porque acaba migrando, não é? Estar em laboratório, participando de toda essa integração que eles fizeram no técnico. A minha pergunta é o seguinte: o que foi mais desafiador para vocês apresentar essa forma piramidal que eu vou falar agora? A internet das coisas, que o Jonathan já falou, é essa questão da programação, que é muito interessante, a escassez sim no mercado, como o Rubinês falou. Mas qual foi o maior desafio de vocês? A internet das coisas, a inovação e a indústria 4.0? Até agora, o maior desafio vocês atuantes. Eu acredito que seja a inovação, porque ela não para, assim, tem sempre coisas novas saindo no mercado. A indústria 4.0 ela vai ser uma revolução industrial ali que aconteceu, a 4ª revolução industrial. Vai ser aquilo ali. E já a inovação não, a inovação é o que a gente tem que estar acompanhando diariamente para saber o que saiu de novo no mercado, quais as novas tendências. Um exemplo de inovação, por exemplo, é a Apple, aquele VR que eles fizeram diferente. Quando eu vi aquele VR, cara, pra mim a minha cabeça explodiu, assim, porque tu não consegue, se eu usasse aquilo lá eu ia ter dificuldade para às vezes distinguir o que é real e o que não é, sabe? Do tipo de imersão que eles fizeram com aquele produto, sabe? Sim. Então eu acho que pra mim é inovação, assim, pra tu tá, né? Hoje tu tem ambientes industriais que podem ser simulados dessa forma. Você pode não ter uma planta, mas você quer ter, por exemplo, uma célula robotizada e você ter essa experiência, né, de realidade aumentada, né? Boa. Essa da realidade aumentada, eu acho que é a inovação junto com... Como é que eu posso explicar? Tipo, a realidade aumentada, você ter o acesso direto a todos os modos de falha de um equipamento e ter uma comunicação entre máquinas, né? Que é o que a gente estava conversando hoje, machine to machine, máquina para máquina. Então, a conversação entre elas e elas tomar uma decisão, né? Ter uma base de dados, né? E com essa base de dados ele tomar uma decisão por conta própria para reduzir custo, para melhorar o processo ali, ou adiantar o processo, né? Agilizar e utilizar de bypass, que chama de, né, uma outra forma de chegar no objetivo final. Essa conversação entre máquinas, que é a dificuldade que acho que a gente está de começo, assim, demais. Isso traz essa conversação, traz hoje essa questão de informação, né? A inovação hoje ela tem muita informação. E é onde entra essas novas doenças que a gente também tem que se cuidar, né? Tipo,
ansiedade, porque a gente está recebendo muita informação, né? Então, você tem ali as máquinas conversando e aquilo gera uma grande quantidade de dados, isso gera um dashboard de produção, de manutenção, né? Quanto tempo aquela máquina vai ficar ali, e a gente tem que também controlar um pouco, porque fora isso também tem as informações de inovação do mundo, né? Para onde ele está indo hoje, né? Ainda mais com essa questão de máquina, decidir o que ela quer, né? Qual é a ação, a próxima ação, né? Vem a parte de inteligência artificial, né? Que é onde às vezes tem empresas que tem que parar algumas inteligências artificiais ali, tem que dar uma segurada, porque senão toma uma dimensão que a gente não consegue mais controlar, né? Então... tem que ser decisões assertivas, né? Tem que ter uma base de dados controlada, na minha opinião, assim, para tu não dar tiro no pé, para a máquina não tomar decisões por conta própria, mas prejudicar o processo como todo, né? Tem que ser... Até porque vocês participaram do projeto Integrador 1, e aí foi notória ali a experiência da programação. Não foi? Foi notória ali, porque casa muito bem com o que vocês falaram agora. Tem que saber quais são as ideias realísticas ali, porque é muito diferente hoje quando o João Gustavo traz a inovação. Tem muita gente que tem essa dificuldade de entender a diferença entre criatividade e inovação, que são duas palavras totalmente com significados diferentes. E aí, na aplicação isso no mercado de trabalho, no que vocês atuam como técnicos hoje e futuros tecnólogos na mecatrônica, vocês vão trazer exatamente o ponto X que deve gerar o acerto, o que o Rodrigo fala. E ali na criação do robô foi, de fato, ali uma experiência à prova dos 9. Vai ou não vai? Ele vai funcionar ou não vai funcionar? Ele tem que seguir o que de fato é programado, não é? E agora vocês também vão participar do próximo semestre, provavelmente do próximo projeto. E aí é uma exigência a mais desses termos. E tu, Vinícius? Gostando do parte desafio? do desafio, eu acho que seria assim, no meu caso, eu trabalho na empresa Crono, é uma empresa que se aderiu ao 4.0, eu creio que é um parque que abriu ali no Parque Perim. Só que eu acho que a dificuldade seria a implementação das empresas querem implementar isso aí, né? É um custo elevado de tirar aquela ideia de preenchimento em papel, trazer um pouco mais de máquinas integradas, saber que aqueles defeitos lá podem ser sanados mais rápidos com a implementação das máquinas, na tecnologia, no 4.0 no caso, né? No caso do Rodrigo, na GM também, acredito que seja uma empresa bem tecnológica. A Altec é uma empresa já que faz serviços tecnológicos, né? Mas acredito que falta bastante empresas aderir isso aí. Aí as oportunidades para as pessoas da manutenção estão aderindo esse... Porque se for ver o profissional, né, de manutenção há uns anos atrás, ele mexia muito com tactor, comandos elétricos, assim, né? E hoje o profissional já de manutenção ele vai ter que se especializar um pouco mais em informática, né? E onde vai trazer, onde está caminhando a inovação, né? A indústria, né? Está caminhando para esse tipo de... A alteração foi muito, que nem você falou do CLT, cara, antes você tinha que ir, para tu conectar no CLT, você tinha que ir na cara dele lá, né? E conectar o PC, né? Hoje tu acessa de onde tu estiver, né? Pelo menos eu sei que na rede lá você tem a rede industrial e se o CLT está na rede, você, de qualquer lugar que você estiver ali, você coloca o IP, tem o acesso, você entra na programação, você analisa ela em funcionamento, consegue deixar ela online, ver qual que é o processo que está sendo feito agora, quais os alarmes ativos, cara, a evolução que teve assim, também vai do técnico ele evoluir junto, né? Ele tem que constantemente estar internado do processo, porque é bastante informação. Sim, essas informações que vocês trouxeram, sem dúvida, um desafio gigante que tem nessa parte de inovação da indústria 4.0 é a adoção das tecnologias que ali estão. E eu queria botar uma pergunta aqui na mesa para a gente discutir, no ponto de vista de vocês, nas observações que vocês têm e no que vocês estão vendo na faculdade, do ponto de vista de cada um, claro. Vocês acham qual que é o principal motivo dessa demora nessa adoção?
Vocês acham que é voltado mais para a parte educacional, de instruir esses profissionais que estão há bastante tempo na indústria para que eles consigam se adaptar a essa nova revolução? Ou vocês acham que é uma questão das empresas, na forma de gestão, olhar para isso como um benefício e não mais um investimento que vai encarecer um processo, por exemplo? Cara, eu acho que, na minha opinião, é um meio termo entre o cara, a pessoa, ela querer investir nela mesma, porque na verdade, por exemplo, eu estou fazendo tecnologia mecatrônica, só que eu não estou fazendo para dinheiro, eu estou fazendo, né, para eu, Rodrigo. Então, se acontecer, né, eu não quero, mas se acontecer eventualmente eu for para seguir outra linha né, de trabalho em outro local, ainda assim o tecnólogo vai ser para mim. Sim, óbvio. O cara, ele investir nele mesmo. Então, essa ação que essa evolução, né, desse 4.0, quanto mais antenada a pessoa tiver, vai ser para ela mesma. Ela não vai, o conhecimento é único. Então, é seu conhecimento. Quanto mais você tiver, mais aplicável você consegue. E aí, quando ele está perguntando, eu vou botar outra na mesa. Essa tua observação, olhando para teus colegas de trabalho, olhando para quem você convive na empresa, vocês acham que todo mundo tem essa noção? Que eles têm que se atualizar, buscar, que a revolução pode demorar, mas vai vir. E se eu não estiver apto, não estiver bem instruído, com conhecimento adequado, eu posso sair da minha linha de trabalho hoje e ter que procurar outra coisa? Né? Fazendo uma analogia entre táxi e Uber, por exemplo. O que vocês acham disso? Eu acredito que os profissionais, às vezes, que estão mais tempo no mercado, eles têm esse bloqueio. Assim. Eles sempre, por exemplo, hoje, que nem puxando a pergunta anterior, né, sobre aquele desafio de implementar essa tecnologia, você tem hoje maquinários que são de 20, 30 anos, 50 anos ali. Então eu vejo que é um meio termo entre a qualificação do profissional, mas também o tipo de maquinário que tem nessas empresas. Né? Às vezes tem empresa que é gigante, assim, né? Siderúrgicas e portos, né? Portos, se bem que portos eles são bem tecnológicos, né? Mas eu vejo que é um meio termo entre a indústria mesmo, de maquinários antigos, e daí, tipo, também o profissional. Porque o profissional, ele está mais tempo no mercado, ele, tipo, 20 anos, 30 anos, em caso de manutenção, ele tem aquele bloqueio, ele sempre resolver as coisas assim. Então, às vezes, é até difícil para aquela pessoa buscar uma qualificação. Né? Digamos assim, hoje a gente tem no máximo 30 anos, né? Mas quem tem, por exemplo, 40, às vezes 50, vai ter um pouquinho mais de oportunidade. A zona de conforto, né? A zona de conforto, eu sempre resolvi daquela forma, né? Vai lá, mexe numa contactora, vai lá. E hoje já quando pega essa especialização a mais, eu vejo que vai ter uma resistência, né? Vai ter um bloqueio, assim. Né? E deve é um alto desafio, né? Isso para o pessoal que é mais jovem, é um caminho, eu vejo que é um pouco mais fluido, assim. É um pouquinho mais fluido porque ele já está vendo isso, já está naquela tendência. Sai mexendo no celular, né? Já sai mexendo no celular, né? Hoje é mais fácil, assim, né? Mas porque já começou a trilhar o caminho já para a questão da tecnologia mesmo, para a questão de inovação. Até no ensino médio, a parte do colégio público também já está sendo aplicado a parte de tecnologia. Já está dando uma reportagem sobre os AGVs, né? Então aplicando na área técnica. Aqui em Sim, as escolas de Joinville, elas têm um espaço maker, né? Então uma criança, mesmo que superficialmente, ela vai ver alguma coisa de robótica, ela vai ver alguma coisa de programação, vai entender uma lógica, né, de funcionamento. Aí esse pessoal que está vindo agora, vai ter a gente que vai estar mais velho lá na frente. Se Exato. adequar, eles vão passar. Aqueles conflitos de gerações, né? Então a gente vai. Eles vão, com certeza. Nós vamos ser os velhos aí. Sim. E aí ele já pontuou, mas vocês dois pontuarem o que vocês enxergam dos colegas, assim, se eles estão procurando esse conhecimento, se eles estão na zona de conforto, o que vocês observam na prática, assim. Onde eu trabalho hoje, onde eu trabalhei, eu vejo que é muito. Os meus colegas eram 50%, bem dizer, da empresa já tinha uma graduação, né? Alguns não eram voltados para a tecnologia. Mas eu acredito que a maioria ainda, onde estava e estou hoje, segue por conta, às vezes, da demanda da empresa, assim, né? Sim.
É um profissional que já tem um técnico e aquilo ali já foi, ele já conseguiu extrair muito daquilo. Sim. E às vezes ele não, tipo, se acomodou. Assim. Lá onde eu trabalho, algumas pessoas sim, algumas não. Só que lá na Crona, quando tem uma vaga específica para tal área, qualquer pessoa pode se inscrever naquela área e vai fazer uma prova para isso, entendeu? Então, às vezes, quando a pessoa que tem mais velha tem experiência, mas não está adequada para a tecnologia, se cai alguma coisa na prova de programação, alguma coisa assim, que a pessoa mais nova já está vivendo isso, estudou, vai sair melhor. Né? Aí não é só a experiência que conta, não é o tempo de cada, é o processo seletivo. É o processo seletivo, né, cara? Tem que passar pelo RH, gestor, tudo. Eu sempre costumo falar pro pessoal, isso não tem nome, não tem uma nomenclatura assim, mas eu chamo de barreira do conhecimento. O que é isso? Digamos que a empresa de vocês, sei lá, por algum motivo, comprou uma máquina nova e coloca no meio da fábrica aquela máquina nova. Aí, digamos que tem 100 funcionários lá, 100 operadores, e só tem 2 que sabem mexer naquela máquina. Isso é preocupante? Muito. Isso é preocupante? Isso é e acontece com frequência isso. Sim. Pegando um gancho nisso aí que você falou, o que acho que melhora o processo, cara, é o cara não segurar a informação. Porque tem gente ainda, dos mais antigos, que eles, não vou passar isso aqui pra fulano, porque isso aqui vai garantir o meu emprego, que não garante, cara. Então, Sim. Não garante. Não tem, todo mundo é substituível, entendeu? Assim. Tem que, Exatamente. na minha visão, eu tento passar o que eu sei, se alguém me pedir ajuda pra mim, eu tento passar tudo que eu sei, cara. Eu não seguro, nossa, uma vírgula. Eu posso não saber muito, né? Mas o que você sabe, você descentraliza. Eu tento repassar, porque claro que eu espero que às vezes quando alguém vai dar um suporte, eu acredito que a pessoa também esteja fazendo dessa forma. Quando tu está explicando, tu acaba entendendo melhor. Também. E isso que você comentou é um princípio da liderança. Um bom líder é aquele que conduz e que mostra os caminhos. Não é o cara que retém o conhecimento e fala, não, faça o que eu estou te falando. E na verdade, na indústria, cara, pelo menos eu até andei fazendo algumas pesquisas, vendo assim o que é. O cara que passa a informação e deixa o time mais alinhado com o conhecimento, por exemplo, dessa máquina ali que os caras têm, ele abre mais possibilidades para ele desenvolver em outros processos, porque eu não preciso mais preocupar com esse equipamento aqui, porque ele já tem pessoas cuidando dele, né, operando, então agora eu posso ampliar minha área para outra direção, um equipamento novo, agora eu vou com outro projeto, entendeu? Então, isso é bem interessante porque eles também foram meus alunos de gestão estratégica de pessoas. E quando tu traz sobre liderança, nada mais como falar de 2 aspectos importantíssimos, não é, João Gustavo? Que é falar do aspecto do desempenho e a autogestão. A autogestão, não podemos deixar de mencionar aqui que é uma das mais fortes também das soft skills. E hoje o profissional ele tem que saber ter conduzir a autogestão, porque não é só delegar, descentralizar, faz isso, faz aquilo e resultado. Não é só, é muito mais do que isso. E quando vocês trazem exatamente esses pontos, me lembra muito bem quando o Rodrigo fala, eu não guardo uma vírgula, e está certíssimo. Porque quando nós começamos a agrupar mais ainda conhecimento, Einstein já diz, não é? Grande Einstein já fala, dizia sobre isso, que quando ele faz fugir da linha, já dizia que a partir do momento que você absorve o conhecimento, abre sua mente, nunca mais volta a ser a mesma. E é exatamente isso, é a disseminação, é a absorção do conhecimento adquirido e de saber descentralizar. É igual quando acontece conosco nas salas de aula, nós temos que saber descentralizar o conhecimento para o acadêmico, porque nós estamos formando essas pessoas para ingressar no mercado de trabalho e saber atuar. Não é só sair daqui, diploma, tchau. Não. É a questão do pós-venda também. É o pós-ingresso. Como é que está hoje esse acadêmico? Como é que ele não está mais na GM, mas está em outro? E é decolar, saber decolar. E é bem interessante isso. Não, a gente no Senai,
a gente acaba direcionando isso para os alunos. De que forma? Vocês devem observar que tem o processo de monitoria, né? É uma das possibilidades, né? Daquele aluno que ele tem um conhecimento prático, ele tem uma experiência, dele conseguir compartilhar com os colegas. E para isso ele tem o benefício do desconto, que a monitoria permite, da bolsa, né? E além disso, a gente adota em alguns momentos uma metodologia ativa. De que forma, né? O projeto integrador é um exemplo, onde tu pega uma equipe multidisciplinar, vários cursos na mesma equipe, e ali tu vai intitular um líder daquela equipe, enfim, vai ter uma gestão ali, onde aquele cara ele vai conseguir gerenciar esse conhecimento. Isso é aluno com aluno, né? Então tu tá possibilitando que dentro do ambiente educacional ele já experimente esse compartilhamento. Isso, falando dentro do ADS, que é o curso que a gente participa, né? A gente tem um certificado escondido hoje, porque participar. Ele está operacional hoje. Ele está operacional. A gente estimula muito isso, né? E não precisa um projeto para isso. A gente fala, por exemplo, fulano, vem aqui, tu já passou por essa etapa do curso, vem aqui e ajuda o colega que está com dificuldade. E aí, se a gente for olhar para um modelo muito engessado, muito tradicional, o cara pode pensar, não, mas olha, ele está delegando o trabalho dele. Cara, mas não é. Tu está agregando um conhecimento que é o cara conseguir sair do mundo dele e falar, não, cara, agora eu vou ter que explicar para aquele cara, peraí, eu vou ter que me desdobrar aqui em outras habilidades, até a questão de paciência, de ansiedade, enfim, que você comentou, e ele vai ter que transferir o conhecimento dele. Isso ele não vai aprender em uma vez, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o cara ficar bom nisso, entende? Na verdade, tu concretiza mais o teu conhecimento. Você aprendendo é uma coisa, mas você explicando, você mentaliza, no caso, digamos, perdi a palavra agora. O quê? Fortalece. Você fixa mais o conhecimento. A troca de ideias. Isso. O que você queria passar, que você tinha aprendido, você fixa mais esse conhecimento. Você não vai esquecer tão facilmente. E isso acontece com você em sala. Eu passo atividade prática para eles, eles trocam no que é? Aula de discussão. Aula de discussão. Não, eles trocam bastante ideias. As equipes, a dupla, sempre em pares, assim. Justamente porque quando tem demais, sempre vai ter um que não vai fazer, não é? Isso é real, é comprovado. Então, sempre em pares é bom, eles trocam ideias. Os trilhos também, que eles já fizeram trabalho juntos, é notório. Eu estou ali, eu estou tendo essa percepção que eles estão evoluindo na troca de ideias, na fala, na escrita. E isso é um processo evolutivo. Exatamente. Essa questão de troca de conhecimento, né, é a área onde eu atuo hoje. Porque hoje, tanto na empresa que eu estava antes, como eu estou agora, é uma área de pós-venda, customer service. Né? E nessa questão não adianta, você tem que fornecer informação para o cliente. Não vai dar nada se você reter aquilo ali, você não vai se agregar em nada. E ela estimula muito isso, você aprender. Às vezes é engraçado que é o conhecimento ao vivo, eu chamo, né? Porque às vezes algum cliente vem me perguntar alguma coisa e eu não sei. Então às vezes eu entro em acesso remoto e a gente aprende junto. Lê um manual e vai ensinando para a pessoa ao mesmo tempo que eu também estou aprendendo. Ou ver o contato com alguém que sabe, é aquele famoso, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Exatamente. O exemplo foi ontem, né? Parte do inversor lá do frequência. Isso, nós tínhamos uma questão que nós estávamos discutindo assim, né? É uma situação que aconteceu no meu trabalho sobre o inversor de frequência, que é um equipamento da indústria, assim, né? Muito comum. E a gente estava discutindo como acionar, até hoje também o Rodrigo acionou. Mandei mensagem para os meus amigos hoje, estava procurando para pegar informações lá. Legal. Informações técnicas, quanto que consome, o que faz, como que configura, né? Que parâmetro que você tem que ir. E eu vejo que hoje, tipo, na empresa onde eu estava e onde eu estou hoje é muito colaborativo. Assim, são poucas as pessoas que acho que retêm aquela informação só para elas. E acredito que vai para as empresas, as startups, assim, né? Seguem essa linha, porque, cara, você precisa remar para o mesmo sentido para que a empresa consiga também, né, ir para alcançar a meta dela no mês, no ano, né? E ter esse mundo colaborativo, acho que ele vai se tornar cada vez mais comum, né?
Até porque é muita informação, né? Como é que né, a gente vai segurar toda essa informação? Eu vejo que a gestão ela não olha só aquele cara que sabe as coisas, ele precisa saber relacionar com as pessoas, Exatamente. saber passar as informações. Quando parte uma área mais técnica, às vezes tem que saber fazer um laudo, saber mandar um e-mail, está num ambiente mais técnico, né? E tudo isso aí acaba ajudando. Bem legal isso. Não, Que ele fala de mandar e-mail, saber mandar e-mail, porque nem todo mundo sabe. Não. É vergonhoso, eu também já recebi e-mail, misericórdia. E aí, tudo bem? Já não tem conforme a anexo, não tem mais, porque a redação oficial ela exige isso da gente, não precisa ser formado em língua portuguesa. Não. A gente precisa ter esse conhecimento, principalmente no âmbito corporativo. Você vai lidar com todos os níveis hierárquicos. Pode falar. Exatamente. Não, eu ia comentar que a gente já chegou a 45 minutos. Já? Já. Rápido, hein? Aí Tá eu muito queria, rápido esse relógio. nesse terceiro episódio tem uma novidade, que é a gente vai colocar um tema na mesa, um tema meio polêmico, e você tem que dizer se concorda ou não concorda. Exato. E aí, o cara que concordar ou discordar tem que explicar o porquê. Justifique sua resposta. Mas tem que ser... A famosa justifique, né? Tem que ser breve, você não pode enrolar muito, tá? O tema é o seguinte, todos são da mecatrônica, né? E uma das habilidades que vocês trabalham na mecatrônica é a robótica, certo? Pergunta é, vocês acham que o robô, ele rouba os empregos das pessoas ou não? Eu acho que não. Por quê? Eu faço isso na sala de aula. Não, por quê? Eu acho que não, porque a minha opinião na verdade é não. Porque às vezes ele estimula na verdade aquele cara que está 20, 30 anos sempre fazendo a mesma coisa, aí ele sair daquela zona de conforto dele. Fazer outra coisa, se especializar, sabe? Ver que o mundo não é só, digamos, apertar parafuso, né? Que é, digamos, o primeiro modelo de produção lá que é Henry Ford, né? Que era modelo em série, assim, um apertando e o outro vai fazendo outra coisa ali, né? E assim as pessoas ficam. E até mesmo nesse ponto, serviços repetitivos, né? Serviços perigosos, que né, tem muito óbito, tem muita taxa de mortalidade por conta do risco, ele diminui, né? Por conta que agora é uma máquina que ela faz aquilo ali com uma precisão absurda. Sim. Eu enxergo dessa forma, né? Que ele vem para auxiliar e para tirar os riscos do ser humano. Assim, eu creio que o ser humano ele foi feito para se relacionar, para ter um trabalho diferente do que você ficar 8 horas no mesmo serviço ali, sei lá, apertando parafuso ou fazendo uma solda que é num ponto muito difícil que você corre risco de vida, né? E no fundo você tem família, né? A tecnologia tem o robô colaborativo, já que trabalha. Colaborativo. Então temos um não. Tu? Não também. Não também. Não também. Por quê? Porque eu acredito que, na verdade, ele realoca as pessoas. Porque você gera outras oportunidades de trabalho. Né? Claro que eu não falando sobre um ponto específico agora, não sei te dizer exatamente, mas acho que a gente estava até comentando sobre isso, eu não lembro quem falou, mas se perdeu tantas vagas de postos de trabalho nos últimos anos por conta da automação. Só que abriu não sei quantos milhões. Eu sei que era superior ao que perdeu. Não lembro o número. Essa é a mas assim, tipo, ela reduziu, essa é a estatística. né, se perdeu tanto, porém aumentou muito mais. Então tem novos postos. Então você trabalhando com mais segurança numa linha, você gera outras oportunidades para as pessoas desenvolverem e aplicar dessa forma. Eu também acho que não. Da mesma forma. Unanimidade. Da mesma forma que ele falou, acaba tirando a pessoa da zona de conforto que ela está trabalhando ali. Vamos supor, tirar a parte de produção. Instiga a pessoa a buscar uma área mais técnica. Tanto na manutenção quanto talvez na área de facilitador. Precisa ter alguém que está fazendo manutenção no robô, fazendo a preventiva, a preditiva, a análise, a parte de qualidade, aplicando as ferramentas. Tem que ter esse laudo. E eu acredito que essas pessoas que saem desse ramo, da produtividade, acabam indo buscando essa área. E aí a gente conecta com o que a gente falava lá no início, né? Que a pessoa ela tem que buscar se qualificar
Porque o que você falou, o que vocês falaram, na verdade, é a estatística. Hoje fala-se muito da inteligência artificial. A inteligência artificial vai roubar os empregos das pessoas. Cara, a gente estava num workshop quarta-feira e o cara demonstrou na prática lá que a partir da inteligência artificial criaram-se mais não sei quantos empregos, 15 formas de trabalho que antes dela não tinha. Não existia o cientista de dados, o analista de dados, o cara que faz Power BI, enfim. Tem ele engenheiro de dados, então tem ele profissões que foram criadas a partir dessas tecnologias. Então, que vocês, é interessante ver esse ponto de vista de vocês têm bem claro que não faz sentido olhar para isso como algo que não é benéfico, né, para a indústria. Né? E a realocação é o principal, e para isso precisa educação, precisa qualificação. Isso você vai entender. Exatamente, porque assim, hoje trazendo esses dados estatísticos que são reais, de fato, a humanização, ela se integra à robótica. Porque quando falamos de robô, quem constrói? Vocês construíram no último semestre. Tu estavas? Não. Mas vocês construíram, então assim, vocês estão ali na humanização e faz essa integralidade, justamente trazendo todos esses aspectos que vocês abrangeram aqui. O que é, vocês tocaram, vou trazer aqui bem rápido, um ponto bem importante, a questão do trabalho em equipe. Sim, perfeito. Hoje nem todo mundo sabe, não está preparado para lidar com isso e a gente precisa entender que eu preciso usar sim a colaboração. A empresa que tu falaste agora é do estágio, não é, irmão? Isso mesmo. Então ela trabalha já de uma forma colaborativa. Isso já é a identidade dela, faz parte da cultura. Então hoje é importante fazer essa reflexão, você que nos ouve, nos assiste, por quê? Porque hoje sem o trabalho em equipe não tem resultado individual, é um todo. E quando o Rodrigo fala, eu descentralizo mesmo, eu não guardo uma vírgula para mim e está tudo bem. Porque tem as pessoas que têm os bloqueios, que têm as crenças, não é só para mim, é saída, é o famoso sacudir, não é? Se sacudir, o que eu vou fazer agora? Perdi a vaga para o Rodrigo porque ele está se formando? Não, é só especialização, é só se qualificar. E tem muitos ainda no mercado que estão há anos, 20, 25 anos, na mesma empresa, e que não tem especialização alguma, não tem formação, só ensino médio. E aí muitos ainda se encontram, estou velho demais. Não existe velho demais. Gente, se você ainda tem vontade de estar numa sala de aula conosco, o Unisenai está aqui para te preparar para o mercado, para te aprimorar, para descentralizar todos os conhecimentos que nós temos. E estão aqui, acadêmicos de mecatrônica, que estão quase formando ano que vem. Se formam ano que vem? Ano que vem. Final do ano que vem se formam e estão aqui colaborando conosco, estão trazendo aqui soft skills. Estão aqui colaborando conosco narrativa, de experiências, as histórias deles. E hoje eles estão como técnicos, todos são técnicos aqui, não é? Estão como técnicos, daqui a pouco já são aí, já decolaram, são gerentes, já são coordenadores, enfim. E assim seja, claro, porque competência tem. Puxar vocês têm, não é? Puxar vocês têm. Competência, E atitude, né? Vocês esqueceram? Então assim, muito legal esse bate-papo. Eu gostei bastante. Principalmente para observar que um aluno hoje nosso do Unisenai no terceiro semestre ele tem essa maturidade que vocês demonstraram. Entendeu? Esse conhecimento que vai além das fronteiras da empresa que atua. Saber que aquilo não é limitado àquilo ali. Mas como você comentou, né? Eu estou adquirindo conhecimento para mim. Se um dia o meu conhecimento for maior do que a gente tem para me promover, eu vou buscar uma outra empresa então, que consiga me atender. E isso é top, se ver essa maturidade, que é uma coisa que a gente observa em profissionais novos, sem essa experiência, sem essa bagagem, que eles demoram muito para ter essa percepção. Eles miram uma coisa e focam naquilo, e se aquela coisa não der certo, o cara não sabe para onde vai. É o apego. E aí apego. cria-se a ansiedade, cria-se um monte de problema.
não precisaria ter se o cara tivesse uma maturidade, uma amplitude nas suas habilidades. Entende? E o legal é a gestão, pelo menos não das empresas, mas da GM é comentado isso, por isso que eu até falei, porque eu fui direcionado na época, quando eu iniciei, também eles falaram, não cara, tá certo, tem que investir porque você não vai fazer pra GM, você vai fazer pra você mesmo. E por mais que no futuro você não trabalhe aqui, você vai ter conhecimento. Então, isso é legal também, essa questão da gestão, ela dá esse suporte para quem está acomodado, tipo, ou dar a direção, né, para quem está encostado assim, não, pô, não sei, não, para suportar ele, direcionar, dar Tem medo de arriscar também. Eu estava numa empresa que não eu sabia tudo, mas eu já estava meio que estagnado ao aprendizado ali, na parte direta, eu estava 5 anos na empresa. Eu tive que pedir a conta, sair para direcionar a empresa que eu estou hoje, só que o conhecimento que eu estou adquirindo ali, na parte igual foi para vocês, ela está disponível 4.0, tem aquela vontade de aplicar as tecnologias que estão vindo novas ali, os maquinários novos, as máquinas mais antigas estão sendo feito retrofit, colocando o sistema de CLT, fazendo interface ali, produção, manutenção, tudo o sistema via nossas OE de manutenção também são via softwares, relatórios, tudo aplicado nisso ali. E a empresa que eu estava já não estava me agregando mais, né? Sim. E a empresa que eu estou hoje, eu vejo que tem um grande potencial para crescimento, aprendizado, parte de programação, robótica, CLT, máquinas. A visão da empresa, é legal falar, não só tem o funcionário, tem crescimento, mas a empresa também está evoluindo, né? É legal essa analogia que eles trazem, porque já aconteceu com a gente também lá atrás, a questão de para onde eu vou agora, porque eu cheguei até aqui, para onde eu vou crescer? Se você não tem essa visão que vocês trouxeram aqui, realmente vai ficar ali por anos. E aí, por onde foi todo o estudo, todo o investimento, todas essas capacitações, porque é legal ter essa visão abrangente de saber, não, eu quero decolar para cá. Se eu não conseguir, então eu tenho que tocar meu rumo. E é legal trazer essa analogia. Mais conhecimento, então vai que abre mais, assim, né? Essa oportunidade de emprego, porque a experiência que eu tenho hoje eu consigo alcançar, né? Do que eu tinha antes, eu não era meio limitado, né? Massa! Que legal, hein? Gostaram, gente? Legal. Muito bom, não é? Então, assim, ó, para as considerações finais, vocês estão encerrando? Tava tão bom. Passou rápido. Passou rápido, né? Passou bem rápido. Então, assim, só para encerrar, quero deixar aqui o meu agradecimento novamente por vocês terem aceitado esse desafio. Isso vai ser muito bom para vocês, já falei isso em sala de aula, vai ser muito bom para vocês, sem sombra de dúvida. E essa colaboração também é inspiração para vocês que estão nos assistindo, jovens, colegas de vocês também, familiares, que possam também fazer parte do nosso time, de contribuir e se especializar, estar aqui conosco no Unisenai. Mas para encerrarmos agora, definitivamente, considerações finais, qual é o convite que vocês possam deixar para todos nós, assim, em relação ao conhecimento até agora? Claro, até agora vocês falaram muito bem dos professores qualificados, o processo de aprendizagem, o uso das metodologias aplicadas nesse progresso de vocês. Então, assim, qual é a mensagem que vocês podem deixar para nós, para todos nós, todo o público também que está assistindo, de fazer esse investimento de conhecimento e ter essa visão academicista e para o futuro no mercado de trabalho? Pode passar. Essa visão acho que é muito se vê como uma empresa, assim, sabe? A empresa ela quer crescer e você tem que ser uma microempresa dentro da empresa. Então você tem que se investir, sabe? Se mostrar o teu know-how, mostrar o que você pode oferecer para aquela determinada instituição, sabe? E um dos meios é o Senai, né? O Unisenai. E eu vejo que tem grandes resultados, assim, né? É um plantio e depois você faz aquela colheita ali. E depois só decola. Eu lembrei de um trabalho, para responder a
minha parte. Lembrei de um trabalho que a gente fez sobre plano de carreira e tinha isso aí, para você evoluir junto com a empresa, então seguir lado a lado. Assim. A empresa ela vai continuar, tem as multinacionais, as empresas também que são as microempresas que estão crescendo, a ideia, o conceito dela é decolar, então ela quer crescer, então vai a pessoa também levar consigo que para você crescer você precisa de um investimento, além de não ser como é que eu posso falar? Uma visão mais ampla. Você ter um leque aberto na visão assim, para eu acredito que foi falado ali pro Rodrigo, assim, que estuda para nós, né? Nós adquirimos o conhecimento. Para fazer um ano e meio que a gente está no curso de mecatrônica, eu já tive oportunidades lá na empresa já, por eu estar estudando. Então acredito que é válido tanto o aprendizado para mim, como eu estar passando essas experiências que eu capito aqui da Universidade Senai e está aplicando lá no chão de fábrica. Muito bom. Show! Parabéns, meninos. Obrigado por participar do nosso terceiro episódio do Pode Escrever. E quando Sintam-se convidados se novamente. quiserem voltar depois para contar novas experiências, aí fiquem à vontade. A gente vai recebê-los novamente. Obrigado, valeu. Valeu, Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima.